abençoe, que a paz de Deus se faça presente com todos nós. Gostaria de agradecer a todos, pela presença aqui em nosso canal do Santo Agostinho Sinal Verde. E hoje eu gostaria de apresentar a obra de Cornélio Pires, psicografada por Chico Xavier. Cornélio Pires, ele tinha uma maneira muito peculiar de escrever e de apresentar o Espiritismo, Muitas vezes muitos de nós, têm certas dificuldades porque acham que algumas obras espíritas são muito densas, são muito complexas. Então, Cornélio Pires, ele veio, com uma metodologia de escrever assim muito despojada, muito tranquila, muito solta, de apresentar a doutrina espírita. Então, eu gostaria de hoje colocar, mostrar para vocês quem foi Cornélio Pires e como era o método dele escrever e colocar o espiritismo, em suas escritas. Cornélio Pires nasceu na cidade de Tietê, no estado de São Paulo, em 1884 e desencarnou em 1958. Ele pertencia a uma família de presbiterianos e durante as suas viagens pelo interior do país ele teve contato com vários fenômenos mediúnicos, particularmente algumas comunicações do espírito Emílio de Menezes, e ele ficou muito impressionado com o espiritismo. A partir de então, ele passou a estudar as obras espíritas, principalmente a Kardec, Leon Denis, Albert de Rochas, e livros psicografados por Chico Xavier, que naquela época era muito jovem. Então, ele dedicou-se ao espiritismo com particular interesse pelos fenômenos de efeitos físicos. Após o seu desencarne, o espírito de Cornélio Pires, iluminado pelos ensinamentos imortais do Nazareno da Galileia, continua sua missão no mundo espiritual, trazendo as mensagens de alegria e de esperança, e que foram psicografadas por Chico Xavier e pelo médium Alceu Costa. Então ele traz, dentro da sua metodologia de escrita, ou seja, Cornélio Pires escrevia por versos, ele traz a doutrina espírita em si. Ele traz em todos os seus versos, bem colocado, a lei da reencarnação, a lei de causas e efeitos e a lei da sintonia psíquica. Então eu trouxe aqui alguns versos dele para nós estudarmos juntos, e encontrarmos essas leis dentro do que o Cornélio Pires falava para a gente. Olha esse versinho dele. Tonico viveu na farra, bebendo pinga aos canecos. Hoje é homem renascido, de fígado em pandarecos. Olha que legal. Nesse primeiro versinho, ele já coloca o passado, que o Tonico viveu na farra, quer dizer, numa encarnação anterior, e ele bebia muito, ele era muito ligado a bebidas alcoólicas, ou seja, ele era alcoólatra. Hoje é homem renascido de fígados em pandarecos. Então aí a gente já consegue perceber a lei da reencarnação e a lei de causas e efeitos. O que é a reencarnação? Por quê? Porque numa vida passada ele deu-se a desventura dos vícios carnais. Ele se perdeu no alcoolismo. O álcool, a bebida em si, ela afeta o quê? Um órgão físico que é o fígado. Então vamos imaginar que quando ele desencarnou com aquele fígado com problema, comprometido, ele vai precisar de uma forma ou de outra encontrar cura para esse fígado. E não vai ser no mundo espiritual, Vai ser no mundo material. Então ele vai reencarnar com um problema nesse fígado para ele poder tratar, para ele poder se curar aqui no plano físico, aquilo que ele adquiriu aqui no plano físico também, numa reencarnação interior, por uso próprio, ou mau uso do veículo que é o corpo físico, Então, a lei de causas e efeitos, ela se faz muito presente. Tudo que nós fazemos é uma ação. Consequentemente, traremos uma reação. Outro versinho dele. Tatão perseguiu Quindim até matá-lo a fagão, mas Quindim hoje nasceu como filho de Tatão. Aí a gente também vê a lei da reencarnação, a gente vê a lei de causas e efeitos, então a gente compreende que nós estamos todos interligados, Se a gente pegar o nosso núcleo familiar, todos aqueles que estão inseridos são almas que estão comprometidas de uma forma ou de outra. Nesse caso, Tatão perseguiu Quindim até matá-lo a facão. Então o Tatão matou Quindim, simplesmente. E acabou? Não acabou, Pode ser que tenha acabado naquela vida, Porque um
teve a morte do corpo físico e depois, de um tempo, o outro também teve. Mas Quindinho hoje nasceu como filho de Tatão. Então eles estão juntos, para quê? Para aprenderem a amar. Né? Essa é a nossa finalidade aqui no planeta, aprender a amar. Então a gente encontra, é muito comum em relacionamentos entre pais e filhos, mães e filhos, entre irmãos, que existe assim uma certa, podemos até chamar de animosidade às vezes, no relacionamento. Então isso a gente compreende que seja o quê? A reação de uma ação de uma vida passada. Então, mais uma vez, né, causa e efeito e lei da reencarnação se faz presente. Observas o que semeias, se o amor ou ódio, luz ou paz. Tudo o que damos à vida, a vida pega e nos traz. Aí ele já coloca nesse verso a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Tudo o que eu faço, eu ajo, é uma ação. Consequentemente, vai ter uma reação, como se fosse uma lei física. Se eu dou um soco numa mesa, por exemplo, essa mesa vai aplicar a mim a mesma força que eu apliquei a ela. Então, é causa e efeito. Então, nós precisamos sempre pensar nas nossas ações, porque elas trarão ações e essas ações que elas trarão podem por nós ser calculadas, né? Desde que nós usemos bem a nossa inteligência. A nossa inteligência ela foi feita realmente para isso, para a gente compreender que toda ação traz uma reação, então eu preciso agir de uma forma positiva. Marina expulsou a sogra por causa de uma tigela. A pobre morreu na chuva, mas agora é filha dela. Mais uma vez, né? Reencarnação e causa e efeito. A Marina expulsou a sogra dela porque se desentendeu, né? Por uma tigela, por uma coisa qualquer, por uma coisa à toa, por uma coisa boba, né? Que é normal acontecer nas nossas vidas. A grande parte das discussões, se não todas elas, são por coisas ínfimas, coisas que não fazem nem sentido, né? Mas nós discutimos por isso. Nós costumamos valorizar muito as coisas pequenas, né? Então, o que aconteceu? A Marina expulsou a sogra dela e a sogra morreu na chuva. Na reencarnação, o que aconteceu? Ela foi cuidar, né? Ela foi cuidar daquilo que ela perdeu, daquilo que ela comprometeu, daquilo que ela não cuidou. Então, nesta vida, nós estamos cuidando de muitas coisas que nós deixamos, né, no passado de cuidar. Então, existe aquela máxima, né, que as reações, de uma forma ou de outra, elas darão um jeito de chegar até nós. Sempre darão um jeito de chegar até nós. No esporte, o conde arrasava com qualquer antagonista. Morreu e voltou à terra, é um médico ortopedista. Da mesma forma, né, vamos imaginar que no passado, né, quando ele diz arrasava com qualquer antagonista, a gente já percebe que existe assim um pouco de atos violentos, né? Que vamos imaginar que ele era um pouco agressivo com as pessoas, ele machucava as pessoas. Então ele morreu e voltou à Terra, é um médico ortopedista. Ele veio com o intuito do quê? De curar muito daquilo que ele destruiu, muito daquilo que ele estragou, que ele quebrou. Então agora ele veio fazendo o quê? Fazendo os reparos. Ele é um médico ortopedista. Ele repara aquilo que outrora ele estragou, ele destruiu. Quantos de nós também estamos inseridos, muitas vezes, numa profissão onde somos colocados a quê? A consertar coisas que anteriormente nós destruímos. Para livrar-se da gula, pediu Juquinha Garrido, vida nova em corpo novo, de estômago enfraquecido. Esse aqui é bem interessante, né? Muitas vezes nós possuímos alguns problemas físicos e nós não entendemos por quê. Nesse caso, ele tem o estômago enfraquecido. Por quê? Porque outrora ele perdeu-se na gula, né? Ele era um glutão, ele comia muito. Então ele danificou também de uma forma ou de outra alguma parte física de seu corpo, né? Ele não mediu muito o que ele fazia, da mesma forma que o alcoólatra. Então o glutão também ele acabou prejudicando alguma parte em uma vida que numa outra vida ele começa a consertar. Por quê? Porque vem com um problema, então ele já tem que fazer uma dieta diferente. Ele já precisa prestar mais atenção no tipo de vida que ele leva, porque ele já não vai poder levar a mesma vida de outrora, porque os órgãos dele, o órgão dele está enfraquecido, e esse é o momento do que? De tratar, de curar.
Por que Joaquim tanto apoia a filha que não o releva? Ela é a mulher que ele mesmo um dia tirou na treva, mais uma vez consertando os erros do passado, né? Um dia ele atirou alguém, deixou alguém ao léu. Hoje esse alguém está com ele, porém esse alguém ainda traz de uma forma inconsciente uma certa resistência, né, à companhia dele e ao amor dele. Mas ele, como inconscientemente também ele sabe que ele tem algum débito, né, com esse ser, ele a releva, ele a perdoa, ele a protege, independente da maneira como ela o trata. Então, nós trazemos também no nosso inconsciente essas relações do passado. Então, muitas vezes nós temos tipos de comportamento com determinadas pessoas que nós não temos com outras. Mas por quê? Porque no nosso inconsciente nós trazemos a lei da reencarnação, ou seja, uma vida passada que tem uma história que nos mostra e nos cobra, né? Que nós devemos mudar o nosso comportamento. Liberando-se da intriga, temendo queda outra vez, Theo espera regressar na prova da surdez. A gente aprende nas obras que muitas vezes nós temos algumas fraquezas e nós não conseguimos, né, nos libertar dessas fraquezas. Então nós pedimos para que o Pai Maior nos ajude, que numa reencarnação nós tenhamos um órgão debilitado, para que esse órgão debilitado não nos facilite, né, a colocar em prática esses vícios nocivos que nós tínhamos anteriormente. Então, nesse caso, na surdez, ele não ouve. Ele não ouve, não ouvindo, ele vai, digamos assim, vai ser mais difícil, né, dele propagar as coisas nocivas, as notícias ruins. Então, dessa forma, ele consegue se precaver para ter uma vida assim mais saudável, de uma forma mais saudável, né? Pelo menos no entendimento dele, quando fez um planejamento reencarnatório. Morreu Tonico de Souza, vivia a caluniar. Reencarnado grita, grita, mas não consegue falar. Da mesma forma, né? Da mesma forma. Vivia caluniando e hoje não consegue falar. Né? Muitas vezes a pessoa pede, né? Outras vezes não. Outras vezes o próprio plano espiritual, o planejamento espiritual, percebe e entende que debilitando algum órgão vai ser mais fácil para essa pessoa passar nessa aventura no plano físico, para que ela consiga aprender algumas coisas. De repente ele não consegue falar, ele só ouve. Então ele ouvindo, ele pode refletir e começar a mudar seus conceitos. Na grande escola da vida, erro nenhum passa em vão. Deus tem por mestre vigia a lei da reencarnação. Então é vida depois da vida, vida depois da vida. Nós estamos, né, vivendo uma vida, mas nós trazemos informações do passado. Então nós precisamos estar sempre atentos, né, para as nossas intuições, para as nossas inspirações, para que nós possamos, de uma forma ou de outra, ter um pouco de noção de que devemos fazer nessa vida. E devemos também, como nós temos essa doutrina, né, que nos coloca tantos ensinamentos, nos coloca tantas estradas iluminadas, nós precisamos compreender que a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito existem e sempre são cumpridas. E que nós estamos aqui para aprender, porque nós viemos nesse plano para brilhar e para ser feliz. Aceita com paciência, crise, golpe e provação. O sofrimento é remédio, bendita a reencarnação. A doença, muitas vezes, é o remédio, porque é ela que faz com que a gente pare, analise, pense e mude. Muitas vezes, a gente precisa dessa parada e é através da doença que essa parada vem. Muitas vezes é através da doença que a gente começa a dar valor para as coisas que nós não dávamos quando tínhamos saúde. Então, na grande maioria das vezes, como dizia a Joana de Ângeles, a doença é o remédio. Recordo Ana Pachola, moeu Ricaça e Sovina. Hoje achei a reencarnada mendigando numa esquina. Mais uma vez, né? O passado se fazendo presente. As nossas ações do passado se fazendo mostrar-se no presente para nos ensinar, para nos trazer as lições que nós não conseguimos aprender. Então, neste momento, nós precisamos prestar mais atenção em tudo que está acontecendo na nossa própria vida, para que numa vida futura as estradas sejam mais iluminadas, mais tranquilas e as pedras sejam mínimas. Deus nos dá vida por vida, um curso de cada vez. Presente é sempre o retrato daquilo que já se fez. Então veja a sua vida hoje
como você está vivendo e o que você está passando. E através dela, analise as vidas passadas. O que você pode tirar de lições, né? Para você já colocar em prática. Para você já, a partir de hoje, a partir deste momento, começar a fazer os consertos necessários, caso você encontre, né, alguma maneira ou algum ponto da sua vida que seja visível, que precisa de um conserto. Então analisa bem como que você age, analisa bem todos os contextos em que você está inserido, para ver o que você pode melhorar, porque a lei da reencarnação está aí, né? Nós já viemos de uma e vamos para outra. E a lei de causa e efeito também se faz presente. Tanto eu sinto os efeitos de vidas passadas, quanto eu sinto os efeitos da minha vida presente. Então, da minha vida passada, o que me resta é só viver esses efeitos. Mas da minha vida presente, eu preciso pensar nas minhas ações, nas causas que eu faço, né? Mais uma vez, nós estamos aqui para quê? Para ser felizes, estamos aqui para brilhar. Então, nós precisamos pensar nas nossas ações para que essas reações nos tragam cada vez mais o brilho e a luz. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? Espero que tenham gostado de Cornélio Pires e busquem, né? Busquem suas obras, estudem com ele, porque são obras muito leves, muito fáceis e que nos colocam de uma forma muito clara a reencarnação e a lei de causa e efeito. Muito obrigado a todos.